tenho um temperamento muito forte. Eu até hoje falo, gente, a paciência toda que eu tenho foi conquistada. Então não abusa, porque não tem de sobra. Então, assim, foi um caminho para chegar num lugar de conseguir funcionar diferente. Graças a Deus, hoje eu consigo. Eu consigo que até às vezes o meu filho fala, nossa, você tá muito melancólica. Ele usa os nomes dos temperamentos, né? Eu sou colérica, então eu sou de cólera, de ira, de raiva, de tudo eu resolvia na força, na dureza, e resolve. Sabe qual que é o duro da gente ser assim? É que isso abre portas. A gente conquista um monte de coisa sendo assim. E aí fica muito difícil pra gente mudar, porque a gente realmente já teve um monte de conquistas sendo assim. Então é um paradigma, porque na verdade não é pra deixar de ser assim. O que a gente propõe é que talvez só esse lado, na hora de educar, ele seja mais prejudicial do que positivo. A gente vai continuar sendo assim nas outras coisas, mas para educar a gente precisa acionar um lado mais potente nosso, né, para conseguir resultado. Quem que me preocupa mais nessa história, né? Todos, né? Na verdade, ninguém funciona bem num modelo muito autoritário. Então, quem é de temperamento tranquilo, no caso mais velho de vocês, é exatamente o que vocês me descreveram agora. Entra na adolescência com problema de autoestima. Por quê? Porque o autoritarismo, a coisa mais na chincha, como diz, funciona, mas se retrai. Ainda mais, já tem um temperamento retraído, né? Então, se retrai. Mas ele tá bem, vocês estão, né? Já falaram, joga futebol, tem namoradinha, tá tudo bem. Só que se de repente a gente conseguir agora fazer uma virada de chave, a gente coloca ele num patamar ainda melhor de autoestima, de ser. E é isso que eu tô vendo que vocês estão buscando. Vai fluir muito melhor. Então, eu acho que a gente tem muito ganho de se trabalhar nesse sentido. A pergunta é, como? Como adquire fluência? Eu só conheço duas maneiras, só duas. A prática, a partir da busca do estudo, né? Vocês falaram, a teoria e a prática é muito diferente. É tentar viver a teoria na prática, então a partir de uma busca sólida de estudos e terapia. Porque às vezes tem coisas dentro de nós que nós nem com muito estudo e muita prática não vamos chegar. Por quê? Porque às vezes é umas coisas que tá lá de relações que a gente não conseguiu resolver e que então estão impedindo a gente de ser quem a gente quer ser agora no lugar de mãe, no lugar de pai. Então, às vezes, eu sempre falo, até um certo ponto, a gente consegue ir sozinho. Às vezes a gente chega num ponto que a gente fala, daqui eu não tô conseguindo. Então é nessa hora que eu até hoje, na minha vida, busco ajuda. Eu vou pra terapia. Volto, faço uns meses, percebi que evoluí. Tô bem, não tenho mais demanda por enquanto, para um tempo. Daqui a pouco eu enrosco de novo, eu volto de novo. Igual a gente vai no médico. A gente não fica indo no médico toda semana, todo mês. Mas se a gente estiver doente, a gente vai. A gente faz um tratamento, a gente faz terapia, a gente faz fisioterapia, por exemplo, por uma coisa física. Algumas semanas, alguns meses. Acabou a demanda, a gente diminui a frequência. Sabe? Então, eu não sei por que a gente fez uma separação tão grande entre o psicólogo e o médico. E para mim é igual. Eu tenho uma demanda física, eu vou pro médico. Eu tenho uma demanda mais psicológica, mais emocional, eu vou pro psicólogo. E ponto. Eu acho que a gente trabalhar isso de uma maneira mais normalizada vai ajudando a gente. Tentei responder essa primeira de vocês, né? No sentido de como que a gente chega na fluência, né? Eu sugeriria, observando o que vocês estão me trazendo, um mergulho mais fundo. Por exemplo, eu vou falar do que a gente tem, não precisa ser comigo, mas uma PNL, Programação Neurolinguística. Se você faz um curso desse, vocês dois, inteligentes como são, buscando como estão, rápido, vocês pegam rápido. Então não vou nem sugerir coisa básica para vocês. Vou já mandar PNL. PNL é uma formação internacional. A gente conseguiu certificação internacional agora desse curso. Então, assim, é uma formação robusta, tá? Que vai ajudar, inclusive, no trabalho. Não ajuda só na vida com a criança, não. Embora eu fiz, né, uma releitura da PNL para pais e professores. Então, todos os exemplos vão ser com a criança. Mas vocês têm flexibilidade cognitiva suficiente para usar o conhecimento ali e entender que se aplica em outros lugares também para além da vida com crianças. Então, eu acho que pode ajudar muito. Por quê? Por que a teoria é tão diferente da prática? No caso da criação de filhos. Porque na teoria a gente descobre o quê? O que é o ideal, o que a gente pode fazer para ter, né, uma relação bacana, que tipo de mãe que a gente quer ser, o que acontece sendo autoritário na autoestima, na formação, e aí a gente se sensibiliza. Mas na prática a gente não tem que entregar o quê? Na prática a gente tem que entregar o como. É o como que a gente precisa para prática. O que eu já entendi, eu já tô convencida que eu quero, eu já tô convencido que faz sentido isso, mas na prática é o como. Como é que eu faço? Como é que eu vivo isso? Então eu acho que é um curso mais ferramental, né, como Programação Neurolinguística, tem base, tá? CNV faz parte, disciplina positiva, tudo contido dentro da PNL. PNL é um guarda-chuva maior. Tanto que
Tanto que, olha que coisa louca. Teve uma época da minha vida que as pessoas me marcavam nos posts como referência em disciplina positiva, nos stories. O povo da disciplina positiva começou a brigar comigo, porque eu não tinha certificação em disciplina positiva. Eu falei, gente, mas não sou eu que estou falando que eu sou. É o povo que está fazendo essa leitura de mim. Por quê? Porque eu tinha feito a PNL. A disciplina positiva está contida na PNL. Então eu acabava virando referência em disciplina positiva para as pessoas por causa da PNL. A base dela é a comunicação. Então vai alterar estruturas de comunicação intrapessoal, você com você mesmo. Então você vai questionar. Uma das perguntas que a PNL faz, o que a sua forma de pensar faz com você? Você já parou para pensar sobre a sua forma de pensar? Sobre os seus pensamentos automáticos? A sua comunicação intrapessoal? Tipo, você vai se perceber, agora se eu continuar, vai dar bom. Então para onde eu tenho que direcionar meu pensamento para dar bom? Você assume o controle. Você não é mais um cavalinho refém que o seu pensamento faz o que quer e leva para onde quer. Você assume o lugar do cavaleiro. E você fala pro seu pensamento, volta aqui, que aqui não tá dando bom não, vamos por aqui. Então você conduz o seu pensamento, não o seu pensamento te conduz. E aí dentro dela você tem uma série de recursos. Por exemplo, você vai aprender metaprogramas, que são como as pessoas funcionam. Cada um funciona de um jeito. Então, para um, se você falar do que vai ter de bom, ele quer. Para o outro, você tem que falar do que vai ter de ruim. Daí ele fala, não, então beleza, vamos ficar. Mas um funciona na motivação positiva, o outro na negativa, fugindo da dor ou buscando prazer. Você vai aprender metamodelo de linguagem, como é que você questiona, em vez de a criança veio e trouxe uma situação, em vez de você já dar devolutiva, você fala, peraí, tem coisa que eu não entendi aqui ainda, deixa eu questionar. E você desafia, no metamodelo a gente chama de desafio, para buscar mais informações, para trazer mais coisas à tona, para você de fato entregar uma resposta que faça sentido. Só que você não tem noção dessa estrutura antes de estudar. Você acha que você já entendeu tudo, só que quando você estuda, você percebe, nossa, tem um tanto de coisa aqui que eu estava inferindo. E aí a comunicação fica toda confusa, toda truncada. Tem exercícios, por exemplo, de pressupostos da PNL, que você pega uma situação, problema, busca tal recurso, é uma vivência. Você passa por ela e quando você chega no final, você já tem 2, 3 outras novas alternativas para viver aquela situação, problema que você não tinha antes. Então ele é um curso que vai trazendo recursos práticos para você ir vivendo. Tem o meta-espelho, quando você está com um problema na relação com alguém, que você consegue, através de um exercício, de uma prática, a gente até fala, a gente não aprende a nadar assistindo vídeo de natação. A gente tem que entrar na piscina. O vídeo te ajuda. Você tem que entrar na piscina. Então a PNL ele é muito prático. Ele tem vai ter um monte de vídeo sugerindo. Fecha o olho, pensa nisso, bota isso, faz aquilo. Você começa a trabalhar seu pensamento. Por exemplo, você começa a adquirir a possibilidade também de fazer o que a gente chama de quando você faz uma projeção de você mesmo lá para cima, para você se olhar de cima sem emoção, né? Então você dissocia. Você aprende a dissociar para decidir o que você quer fazer nesse conflito que você está vivendo agora. Mas isso em segundos. Você se olha lá, vê, fala, não, melhor fazer diferente, tá? E volta. No sentido assim, que quando você se projeta lá pra cima, você se livra da emoção que tá aqui no corpo. Então é só mental, né? Você só imagina que você tá lá. Mas nessa subida da imaginação, você sai da emoção. E você consegue reagir de uma maneira mais previsível, mais que você deseja, e não tão levado pela emoção. Então tem uma série de recursos. Eu falo que é um arsenal de coisas novas pra você trazer pra relação com a criança ou com o adolescente. Ou com o adulto, porque ela originalmente foi feita pra adultos. Fui eu que adaptei para criança, né? Se existe essa possibilidade, por exemplo, de fazer um teste, entender que nível eles estão e ver se faz sentido isso que você traz, é importante. Porque assim, ó, de tudo que você me falou, o que tá na minha cabeça até agora, tá? Em relação à escola. Eu acho que talvez realmente não fosse legal mexer. Porque tá bem, tá feliz, tá enturmado, tá gostando, já veio de um lugar um pouco mais de autoritarismo ali, agora, né, tá florescendo, já tem um temperamento mais tranquilão e tá bem. Então assim, se ele tiver que largar tudo isso por causa dos irmãos, nossa, vai ser horrível pra ele, né? Ele vai ficar muito chateado. Ele já declarou, não quero mudar de escola. E não tem mesmo um perfil de gostar de novidade. Ele gosta da rotina, ele gosta de como do já conhecido, pelo temperamento dele, né? Se for isso mesmo, é o que faz mais sentido. E como só tem mais um ano, então talvez fosse interessante deixá-lo, se for possível. Como ele também já tá indo pra essa idade, né? Ele já tá com 13, então talvez ele possa, não precisa ser levado, talvez ele possa ir de outras formas, talvez ele tenha um transporte, alguma coisa que ele possa, de repente, faz sentido também pensar nisso, para não complicar demais a logística da vida, tá? Então, isso é uma coisa que me
ocorre. Mas acho que é válido fazer o teste para tirar essa pulga atrás da orelha, de se tá ruim ou não tá ruim o ensino de fato. Então isso eu acho um ponto. Já os outros, se puderem ir e fizer sentido, e já que eles já foram, vocês já trabalharam essa questão com eles já estão querendo, aí eu acho que é ok, né? Faz mais sentido. Eu me preocupo também com o conteúdo, eu entendo vocês. Por mais que a gente não queira aquele negócio conteudista massacrante, sim, mas o conteúdo é necessário, né, gente? Então, assim, se você confirma que o conteúdo está questionável, aí eu acho que tem que ver se é o caso de sair. Aí ele também vai, ele vendo o resultado, ele também vai poder, né, opinar sobre isso. Explica para eles a nossa conversa, para eles entenderem o que nós estamos falando e que vocês vão fazer o teste primeiro como uma avaliação de como está sendo essa escola que eles estão hoje. Cuidem também para eles não saírem falando isso em outros lugares, mas acho que eles podem entender. E aí, a partir do resultado do teste, vocês vão ter mais esse dado para estar mais embasado para tomar decisão. Porque, assim, eu acho que essa é uma questão determinante, porque a vida está encaixada, mais ou menos aí do jeito que vocês estão. Se desencaixar, tem que ter um motivo justo. Faz o teste para ver. Se o teste der bom, tipo assim, tá ok o nível que eles estão, de repente não é hora de mexer nisso. E outra coisa que eu acho importante, antes de tomar a decisão da mudança da escola, é ir lá e entender quem é que vai ficar com ele, de professora. Se você puder conhecer, é bom. Por quê? Porque você já sabe como seu menino funciona. Então, se você chega lá e vê uma professora que não vai dar conta, você sabe que não vai motivar, que não vai ser, você já olha e já vê, já conversa um pouco, você já entende, porque você vai com esse radar. Cara, aí é o tiro no pé. Não faça mudança. Por mais incrível que seja a proposta. Eu acho que é muito importante conhecer a educadora que vai estar com ele mais tempo. Essas duas pessoas é legal. Se você puder conhecer, ter uns 5 minutos de conversa, sabe? Mesmo assim, pedindo uma força mesmo. Fala, gente, meu menino é assim, é assado, como é que vocês lidam? Como é que vocês podem ajudar? Fazer uma aliança com as pessoas da escola, no sentido assim, vocês me ajudam? Porque assim, pode ser que ele tenha problema, às vezes ele reage querendo fugir do problema, querendo desistir, ficar apontando o erro. Não é assim que ele funciona, ele tem outro formato de trabalho, que é o metaprograma que a gente estava aqui falando agora. Ele não funciona com base no fugir da dor, ele quer buscar o prazer, no que ele é bom, no que ele vai bem, então a gente precisa dar ênfase nisso. Bora, vocês me ajudam? Pode ser desse jeito? Você vai sentindo já. Nessa conversa você vai, não, aqui a gente não trabalha assim, não, você quer dizer, aí você já, opa. Então eu acho que são algumas coisas que vocês têm aí de dados que eu acho que vão ajudar a impactar na decisão. O primeiro é o teste, que eu acho que é bem importante fazer, entender como é que tá, para saber se a preocupação com o conteúdo é pertinente ou não. Isso já muda tudo. E daí, entendendo que querem fazer a mudança, aí a aproximação com as educadoras principais, de saber, ó, tem essa questão aqui do idioma, nós vamos precisar de ajuda. Eu queria te contar umas coisas que eu já sei sobre meu filho. Tipo assim, eu não sei sobre a escola, eu não sei sobre o método, isso aí vocês que são especialistas, né? Mas sobre o meu menino eu sei umas coisinhas que eu queria dividir. Na humildade, pedindo ajuda. Será que a gente consegue, né, trabalhar junto nesse sentido? A gente já sabe que funciona melhor assim, a gente já sabe. E aí você escuta, sente. Ali nessa conversa você já pode ter dado se sente firmeza, tá seguro, vai ou não, né? Geralmente a gente não procura saber o educador específico que vai estar com o nosso filho. A gente vai na escola, visita a escola, conhece a escola e beleza. Mas nesse caso eu acho que pode ser legal, né? Eu consigo, com uns 5 minutos com as pessoas que vão ser professor deles e tal, tentar esse encontro, sabe?